Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus nós estamos aqui mais um dia podendo falar da palavra de Deus, podendo aprender com o nosso Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Então eu creio que hoje será um dia maravilhoso, mais um dia que a gente vai poder aprender. E eu creio que isso vai trazer ensinamento para você, um pouquinho mais do fortalecimento que a palavra de Deus nos traz, amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de 82, então abra tua mente, teu coração para que você tenha entendimento do que essa palavra quer te dizer, amém? O Salmos 82 diz assim, irmãos: é Deus quem preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem-os das mãos dos ímpios. Nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Amém? Graças a Deus por isso. Irmãos, a gente vê que alguns tipos de salmo, especialmente esse aqui, a gente vê que ele é dirigido aqui de uma forma diferente. Todos os salmos que a gente estava lendo ali era dirigido a Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Esse aqui a gente vê que o salmista, especialmente Asaf, ele está fazendo esse cântico com uma mensagem de exortação. Então isso aqui está sendo para os homens ali daqueles momentos, especialmente aos homens que representavam a lei. Ele está repreendendo aqui, de fato, os juízes parciais, aquelas pessoas que estavam à frente da lei, aquelas pessoas que estavam presidindo com a lei sobre as pessoas, sobre os povos. Então a gente vê que aqui eu estou relembrando do julgamento divino que viria sobre todos, principalmente para os governantes. Então a gente vê que, especialmente as pessoas em posições judiciais, elas devem pensar bem nessa mensagem desse salmo, que aqui vai considerar esse ensinamento que Asaf está nos trazendo. Então, para a gente enfatizar, esse versículo diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Então a gente vê que aqui ele está oferecendo uma excelente oportunidade, irmãos, para a gente reforçar essa importância de interpretar passagens bíblicas com muito cuidado e com muito respeito, para que nós não venhamos cair em anátemas, entenda? Então, por que aqui a palavra diz assim, no meio dos deuses? Por que está falando, comparando o ser humano como deuses, com Deus, com Deus D minúsculo, tá? Para você entender. Em Êxodo 4, irmãos, quando Deus aparece para Moisés, e ele começa ali a instruir a Moisés para fazer a obra dele, tem um certo versículo que ele diz que Moisés começa a se sentir confrontado com aquilo que Deus estava dizendo para ele, irmãos. E tem uma certa parte que ele fala assim, que é no 16, e ele fará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Então, tipo assim, aqui a gente pode trazer por entendimento, irmãos, é que está sendo transmissor do poder de Deus, está sendo um representante da glória de Deus. Então, tudo que Deus coloca sobre a autoridade, irmãos, tudo que Deus levanta sobre a autoridade aqui nessa terra, está sendo um representante de Deus. Alguns fazem para o bem, outros fazem para o mal. Então, são um representante de Deus. Então, está sendo um líder, está sendo um guia para as pessoas. Então, as pessoas têm que tirar como exemplo. Isso é, de fato, uma pessoa que governa, que instrui a lei, que instrui o certo e o errado para as pessoas. Então, a gente vê aqui que tem tudo esse contexto, irmãos, tem toda essa história, essa bagagem para confirmar isso aqui, para que não venha entrar em equívocos, porque o único que é Deus é o nosso Deus, o Deus Altíssimo. Então, quando uma pessoa representa Deus em uma posição de autoridade sobre os outros,
aí pode ser chamado como Deus, com Deus minúsculo. É isso que está querendo dizer, né? Que nem ele falou com Moisés lá em Êxodo 4:16. Mas isso não mudou o fato da mortalidade de Moisés. Você vê que ele morreu, né? Pois ele é um ser humano. Então, o texto aqui do Salmo 82, irmãos, aqui esses juízes, eles são tratados como Deus, como transmissor da palavra de Deus, como aquele que tem que julgar o povo com equidade, né? Não com desonestidade. Então a gente vê aqui que as pessoas têm a responsabilidade de aplicar a justiça divina no seu papel de governar sobre os homens. Mas os juízes ali, irmãos, estavam falhando demais. Como a gente observa na continuação desse salmo, olha que ele diz aqui: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Esses juízes, irmãos, eles não tinham o papel de fazer lei. Eles tinham que aplicar com equidade os princípios da justiça, que foi estabelecido por Deus. Então cabia a eles, sabe, como ainda seja a responsabilidade dos governantes, proteger os inocentes e castigar os malfeitores, que está lá em Romanos 13, 1 ao 7, que também Paulo nos traz essas instruções, irmãos. Aqui ele diz assim: eles nada sabem, nada entendem, vagueiam em terras secas, em trevas, e vacilam todos os fundamentos da terra. Então, quando as pessoas em posições de autoridades não compreendem e nem defendem o que é bom e é certo, toda a população sofre, irmãos. Toda a população sofre. Isso reflete na vida de todos nós. Até os alicerces da sociedade são abalados pela falta de integridade dos seus líderes, que são pessoas que foram levantadas por Deus. Deus deu a oportunidade para elas, conduzir o povo por um caminho correto, bom, e as pessoas simplesmente se desvirtuam, se corrompem. Então elas trazem um mal para toda a sociedade por causa dos seus conceitos, por causa das suas atitudes. Então, para continuar aqui, é o que ele diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então, se ainda tivesse dúvidas sobre o sentido do primeiro verso, irmãos, essa aqui está esclarecendo mais ainda. Foi o Senhor que deu o título. Então foi o Senhor que deu esse título aqui de Deus aos encarregados da justiça. Mas não deixaram de ser homens mortais, sujeitos ao julgamento do verdadeiro Deus. Todos que exercem autoridade, irmãos, sejam eles pais, maridos, chefes, pastores, governantes, presidentes, entre outras coisas, irmãos, devem se lembrar da sua posição de subordinação ao divino Jesus, ao divino Senhor Deus Altíssimo, que é o juiz de todos nós. Então, o fato da autoridade absoluta de Deus, irmãos, se torna o foco da conclusão do salmo. Então, quando Asaf aqui dirige suas palavras ao próprio Senhor, olha o que ele diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O princípio por trás da conclusão desse hino, desse salmo, irmãos, continua ecoando pelos séculos cada vez que alguém diz: não acredito na justiça humana, mas acredito na justiça divina. Então Asaf, ele viu juízes corruptos que favoreciam os ímpios, que favoreciam as pessoas erradas e prejudicavam os inocentes, os indefesos, aqueles que mais necessitavam. Mas ele nunca se esqueceu da soberania de Deus. Ele exerce o domínio sobre todos os povos e nações, irmãos. Todas as nações pertencem a ele, a Deus. No final das contas, ele vai julgar todos, inclusive esses juízes, inclusive os governantes, inclusive aquele que teve a oportunidade de presidir com equidade sobre o povo e não fez isso. Então, irmãos, o homem continua governando e julgando sempre. Isso vai existir. Alguns agem com integridade e a gente sabe que outros não. Outros também agem com corrupção, com maldade, com soberba, querendo só para si as coisas. Mas todos, irmãos, dos menores aos maiores, todos eles serão julgados por Deus. Olha que em 2 Coríntios 5:10 diz, isso aqui eu vou ler para a gente ter um entendimento para finalizar essa palavra. Em 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, irmãos, todos vão passar por isso. Todos vão passar pelo juízo, e vai receber segundo o que fez. Fez coisa boa, fez coisa mal. Então, irmãos, sejamos justos com as pessoas.
Se Deus nos permitir ter uma posição de governar, uma posição de liderar, uma posição de responder por pessoas, responder por povos, nações, irmãos, sejamos sábios, sejamos inteligentes, venhamos usar a sabedoria do Senhor, venhamos agir com equidade para as pessoas, com justiça, porque se entrar nessa esses juízes daquele tempo, ou até hoje os governantes, os líderes, seja de qualquer área, irmãos, que age com má fé, que age com corrupção, irmãos, todos vão pagar preço, e quem decide a justiça, quem decide o preço é o nosso Deus. Então, e nós sabemos que a mão do Senhor é pesada. Quando o Senhor vem para trazer o juízo sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma pessoa, irmãos, a gente sabe que é pesado, né? Porque livrar da mão do inimigo existe o nosso Deus, que é poderoso, mas para livrar da mão de Deus, quem pode nos livrar? Ninguém, pois Ele é tudo, Ele é o soberano. Então, irmãos, que tenhamos, consciência disso, tenhamos consciência de que nós somos chamados para fazer a obra de Deus com obediência, com foco, com clareza, com sinceridade, com equidade, sejamos justos. Foi para isso que Deus levantou os líderes, levantou os governantes, levantou os profetas, levantou os pastores, os apóstolos. Foi para isso, irmãos, para agir com justiça, com equidade. Mas aqueles que se desvirtuam, aqueles que colocam as suas vontades acima disso, irmãos, vão pagar preço, e preço alto, pois Deus julga todos os povos, todas as nações. Deus está vendo tudo, entenda? Então que você coloque a tua vida cada dia mais no altar do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vamos nos esvaziar cada dia mais do nosso eu, irmão, porque o nosso eu, ele é enganoso, mas o nosso Deus, ele é justo. E quando a gente busca a santidade, busca o espiritual da gente, fortalecer em primeiro lugar, irmãos, a gente vence todas essas coisas, pois Cristo está em nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua mente cada dia mais. Eu creio que essa palavra foi edificante para você, abriu um leque na mente para a gente ter um entendimento de que temos que ter sabedoria em todo o tempo. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palini e hoje é o Salmos de número 82, irmãos. Então, abra teu coração cada dia mais para que Deus ministre em você, que Deus consiga colocar dentro de você permita, irmãos, a sabedoria dos céus, para que nós venhamos vencer todas as nossas dificuldades. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais e tenha um final de semana maravilhoso na presença de Jesus Cristo.